Como configurar um desenho de forma ou armadura para que ele saia completamente automático a partir do seu modelo 3D. Na versão 2023, a gente pode deixar os cortes e vistas direto no fichário também, então é justamente a última etapa do nosso fichário. Pode ser que, assim como no meu, os desenhos aqui, eles ainda não estejam aparecendo, ok? Porque tem um pequeno errinho quando a gente tenta passar esse tipo de configuração de um computador para o outro, mas é bem simples de resolver. Bom, vamos aprender a configurar e aí a gente já arruma isso. Começando pelas vistas de forma, eu deixei aqui para você configurar uma vista com Hidden e uma vista sem Hidden. Hidden é geralmente aquela linha vermelha tracejada. Vou dar um duplo clique aqui na borda azul, que envolveria o nosso desenho, se ele estivesse aqui aparecendo, da vista com Hidden. Bom, na janela de configuração a gente tem aqui, começando de cima para baixo, em filtrar são os filtros para você eliminar algum elemento da sua vista. Então, em entrada, quando está marcado como tudo, a sua vista vai mostrar tudo, todos os modelos que estão na sua tela. Já em selecionar, você precisaria selecionar quais modelos você queria que ele aparecesse nesse desenho da vista. Adicionar e remover elementos, não preciso explicar. Arquivo de desenho, aqui nós marcamos qual arquivo de desenho, qual arquivo de modelo nós queremos que esta vista enxergue. É aqui onde está o errinho. Esse fichário, ele está no arquivo de desenho 2. O modelo que esse fichário, que essa vista enxerga, está no arquivo de desenho 2. Eu posso ver aqui em cima, pela barra de título do software, que eu estou no arquivo de desenho 2, no AD2, arquivo de desenho 2. Então eu vou entrar aqui e marcar o AD2, que é justamente o que está em vermelho agora, depois clicar em OK. Clique também aqui embaixo em aplicar, faça isso, senão vai dar tudo errado daqui para frente com você. Camada. Se você modela os elementos 3D e utiliza layers para cada um desses elementos, desses modelos 3D, você pode excluir um grupo de elementos da sua vista pelo layer que ele foi modelado. É pouco utilizado, eu, por exemplo, só uso em cortes de proteção, às vezes eu quero remover a bainha e deixar os eixos de uma proteção, então eu modelo a bainha em um layer específico e peço para remover pelo layer aqui. Por fim, atualizar automaticamente. Se você desligar essa opção, a vista ou o corte ela vai deixar de ser atualizada automaticamente. Ou seja, se você mudar o modelo, o desenho não muda. Além disso, se você consegue deletar uma linha do seu desenho, você consegue mudar a propriedade da cor ou espessura da linha do seu desenho sem ter que mexer no modelo. É como se você explodisse o seu desenho, mas você pode, em qualquer momento, voltar e ligar a atualização automática e aí ele volta tudo, ele regenera tudo. É bem útil em algumas situações. Perfeito. Essas opções aqui, honestamente, não é bem o que nós queremos aprender a configurar, mas são opções que você vai utilizar durante o uso da ferramenta. É importante eu explicar elas para você também. Aqui para baixo está a direção de visualização. O quadrado todo vermelho é a planta de uma vista. Ou você tem as outras direções clicando aqui pelas setinhas. Qualquer alteração que você fizer, tem que clicar em aplicar para enxergar. Isso é algo que 100% das pessoas esquecem, ok? Depois você me conta se você se enquadra nesse 100% também. Essas opções aqui de visualização, elas só vão aparecer nas vistas. Nos cortes não vai aparecer esse quadradão aqui, ok? Porque no corte você define a direção de visualização quando você está desenhando a linha de corte. Fator aqui X e Y, ele deforma o seu corte, ele escala o seu corte, mas aí você não consegue mais cotar com as dimensões reais. Então, honestamente, é algo que eu nunca utilizei. E em representação é o ponto-chave, o ponto principal que a gente quer configurar nesse vídeo. Em escala de referência não tem muita importância, é mais para quem usa a biblioteca de inserto ou a biblioteca de blocos inteligentes do software, porque aí cada inserto, cada bloco, ele pode ter uma visualização diferente em função de uma escala, e aí você controla a escala por aqui. Vamos vir em formatações, nesse botãozinho logo ao lado aqui. Repara que para uma vista nós só temos duas abas, bordas e elementos de acabamento. Elemento de acabamento é mais para arquitetura, para você configurar piso, revestimento, etc. Então vamos focar aqui em bordas. Temos as configurações de bordas visíveis e bordas ocultas. Repara que a linha, a cor e a pena, no meu caso, estão bloqueadas, eu não consigo alterar, porque eu configurei o layer e ativei o by layer. Então essas opções estão vindo direto do layer. Nós estamos falando neste momento de uma vista e não de um corte.
Então é como se o meu observador estivesse de fora, enxergando em alguma direção para o nosso elemento. Ou seja, eu não tenho aquela linha de corte, aquela linha mais espessa, aquela linha de seção. Eu só tenho a linha visível e a linha oculta, que é a linha que fica por trás, geralmente aquele vermelho tracejado. Ok? No meu caso já está tudo configurado, mas para você configurar o seu, você vem aqui em camada, selecionar, abriu a janela de layers, você procura o seu layer. Se tivesse difícil de encontrar, você minimiza tudo e vem expandindo a sua lista até você achar. Pode marcar ou desmarcar o by layer aqui em cima. Se você desmarcar, por exemplo, você precisa configurar aquilo que está desmarcado manualmente. Por exemplo, para as linhas ocultas aqui, eu estou utilizando o layer 1, mas o tipo de linha do meu layer 1 é contínua. Então eu desmarco o by layer do tipo de linha para poder escolher uma linha tracejada. Entendido? Presta atenção que tem uma caixinha aqui que desliga toda a borda visível ou que desliga toda a borda oculta, mas tem outras caixinhas aqui ao lado da cor, da pena e da linha. Para que elas servem? Se você desligar essa caixinha da cor, por exemplo, ele não vai utilizar a cor que está marcada aqui do lado. Então, qual ele vai utilizar? Ele vai usar a cor do seu modelo. Se o seu modelo for azul, ele faz azul. Se for vermelho, ele faz vermelho. É mais comum isso para edificações. Você tem as lajes de uma cor, o pilar de outra, a viga de outra e assim por diante. Agora sim, tá tudo entendido. Aqui em cima ainda tem uma opção eliminar. Nesse desenho específico não vai fazer diferença porque ele não tem nenhuma linha que ele pode eliminar. Mas às vezes você tem algum desenho muito poluído e em função de um ângulo que você escreve aqui depois que você marcar a opção eliminar, ele limpa o seu desenho. Principalmente mais para objetos facetados, hexagonais, octagonais, tá? Então ele vai tirar algumas linhas ali do seu desenho 2D. Ele que escolhe em função do ângulo. Quanto menor o ângulo, menos ele remove. Quanto maior o ângulo, que o maior ângulo é 90 graus, mais ele remove. Eu recomendo fortemente que você sempre trabalhe com essa opção desligada e ligue apenas quando necessário, porque ela pode eliminar linhas que você não queira. Ok? Então marca, escolhe o ângulo. Geralmente eu começo de um ângulo 5 graus aqui, dou um aplicar e vejo se ele eliminou exatamente o que eu quero, ou vou aumentando o ângulo até achar o desenho perfeito. Então use essa opção com sabedoria. Configurou, pode aplicar para ver as mudanças e voltar ali para a janela anterior. Você pode voltar clicando nessa setinha aqui em cima, ou se você clicar uma vez aqui em fechar no canto inferior direito, você também volta para a janela anterior. Logo embaixo de formatações tem a etiqueta, que nada mais é do que o título do corte. Primeiro, você tem aqui a posição do texto, no canto superior esquerdo, no canto inferior. Depois, a distância do título ao desenho. Essa distância já é escalada, então é a distância no layout. Espaçamento entre linhas do título ao texto da escala. Cabeçalho, tá ligado. Em vistas, esse cabeçalho vai exibir um texto planta, um texto elevação sul. Vai aparecer alguns textos padrões dependendo da direção que for a sua vista. Geralmente, em vistas, eu deixo essa opção desligado e escrevo o que eu quero aqui em texto adicional. Perdão, me enganei, perdão. Os textos padrões é aqui em lançar visualização. Então, deixa o cabeçalho ligado, desliga o lançar visualização e escreve o que você quiser aqui em texto adicional. Parâmetros de texto, não preciso explicar muito, aqui é bem intuitivo, tem o sublinhado ligado, tem o layer, funciona igual a gente configura para as linhas. Nesse caso, o by layer está tudo ligado. Margem, ele faz um quadrado aqui em volta do texto. Plano de fundo, ele faz uma chura sólida atrás do texto. E tamanho constante no layout é o que faz com que o seu texto seja sempre escalado, que ele sempre esteja no tamanho correto, independente da escala que você colocar aqui no model ou lá no layout. Voltando, aqui tem o texto da escala e os parâmetros de texto da escala. E em dimensionamento, na versão 2023, os cortes e vistas podem fazer cotas ou cotas de elevação automáticas. Funciona bem para elementos mais comportados, você liga ou as cotas de elevação, não tem como ligar os dois juntos. Pode depois, inclusive, configurar a sua cota e pegar o conta-gotas e puxar a configuração de uma cota que esteja na tela. Só tem que ficar atento aqui nessa janela de configuração, porque existe uma última aba. Nessa última aba, você marca o que você quer que ele cote. Eu vou marcar tudo aqui só para ter certeza que ele vai cotar tudo. E vou depois dar um OK e aplicar. Ficou um pouco ruim, principalmente por conta da escala 1:50, mas honestamente é um recurso novo que tem
espaço ainda para ser melhorada nas próximas atualizações. Por hora, eu recomendo que você utilize mais para elementos simples, como este aqui. Eu vou deixar desligado e em alguma estrutura específica você já sabe aonde ligar para a sua vista ou para o seu corte. Vamos voltar para a tela anterior, que nós temos depois a armadura básica e insertos. É para quem trabalha com pré-fabricados, com as funções de pré-fabricados do software. E em elementos de superfície nós vamos ver, mas quando for falar de desenhos isométricos ou cortes isométricos. Configuramos tudo, vai ficar salvo aqui no nosso fichário, mas as vistas e os cortes eu gosto de salvar também em arquivo. Então nesse disquete aqui no canto inferior a gente pode salvar o arquivo configurado. Eu vou salvar aqui dentro de favoritos de escritório como vista de forma com Hidden. Bom, você deve configurar a vista ao lado, também a vista sem Hidden, praticamente com as mesmas configurações. Então você pode até abrir ela, carregar o arquivo. A única coisa que você vai ter que fazer, além de carregar arquivo, é trocar o arquivo de desenho, porque isso não vem dentro do arquivo. E como essa vista vai ser uma vista sem Hidden, a gente vem em formatações e desliga as bordas ocultas. Depois pode salvar um arquivo também chamado vista de forma sem Hidden. Feito? Você pode configurar agora também a vista de armadura. Geralmente é só manter as configurações da vista sem Hidden e trocar o layer das bordas visíveis, geralmente aquele layer amarelo número 2. Com isso, encerramos essa aula. Na próxima nós vamos configurar os cortes, mas são praticamente as mesmas configurações, apenas algumas a mais. Forte abraço e até a próxima!